Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de trabalho e oração. Hoje nós teremos Edilson Laurentino, do Gamaliel, né, que vai conversar conosco sobre solidariedade, por onde começar. Tá? Nós pedimos a todos que vamos entrar num momento assim, de harmonia. Por favor, desliguem os celulares, né? E vamos fazer... Hoje a mesa está composta por mim, Graça Costa, e por Val, que vai fazer a prece final. Eu farei a prece inicial e o nosso irmão, né, é muito bem-vindo para fazer a palestra. Então, fechemos os nossos olhos. Vamos pedir ao Mestre Jesus, Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga aqui presente, que ajude a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos nessa casa, porque sabemos que precisamos agradecer, continuar pedindo e aumentar o nosso conhecimento. Então, que essa seja uma tarde de paz, de harmonia, e que possamos sair daqui realmente fortalecidos. Assim seja. Vamos dar início à nossa tarde de conhecimento, tá? Com Edilson. Auxilia. Ouve bem. Ruge lá fora a ventania. Enquanto o lar ditoso te acalenta, há quem padeça os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Ouve. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis porque a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar a luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda, e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores, a brotar dos charcos em que te pises. Estrelas fulgirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços junto às chagas das grandes e dos grandes infelizes. Este é um chamamento em forma de poema, de reflexões, trazido pela nossa irmã Alta de Souza, na obra Alta de Souza, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e esta mensagem foi psicografada em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a 25 de 3 de 1956. Com esse chamamento do auxílio, com esse chamamento àqueles que mais necessitam, com esse chamamento a nós mesmos, né, para nós mesmos, é que nós agradecemos o chamamento ao trabalho da Messe de Amor do Cristo, do trabalho incessante nas casas espíritas, né, que é mais um lugar de trabalho e auxílio, de oração e auxílio, de oração e trabalho, e de trabalho e oração, não é? Em que a espiritualidade nos convida a partir de todas as ferramentas e condições que todos já temos, cada um na sua dimensão, na sua possibilidade, nas suas condições, no tempo que já está disponível no seu entendimento, na sua espiritualidade, né, na sua solidariedade. E é com esse sentimento, né, que aqui iniciou o trabalho da nossa irmã, pedindo para que nós possamos nos sintonizar com essa energia que aqui se encontra, para que possamos ser merecedores do mérito, do remédio, do auxílio, da solidariedade que as casas já se dispõem para nós, que os espíritos superiores que aqui trabalham incessantemente já dispõem para nós. Não é? Muitos de nós, ou a grande maioria de nós, viemos até aqui buscando auxílio.
viemos até aqui buscando socorro. Viemos até aqui buscando solidariedade, buscando um alento para as nossas inquietações, que são múltiplas, que são diversas, não é? Todos nós aqui temos uma história para contar ao chegarmos a esta casa ou a qualquer outra casa espírita, e falo pelas e para as casas espíritas, porque é de onde nós falamos. O nosso anúncio, a nossa comunicação fala daqui, da tribuna espírita, de onde nós recebemos as orientações para sermos também uma ferramenta de auxílio e de solidariedade. Mas por onde começar essa dimensão? A pergunta que é colocada para nós hoje: solidariedade, por onde começar? Onde isso começa? São reflexões que nós precisamos também fazer. A solidariedade vai ser chamada, vai ser confundida com a caridade, vai ser confundida com a fraternidade. Qual é essa dimensão de solidariedade? Por onde nós começamos? Existe um lugar para começar a ser solidário? Existe uma circunscrição geográfica, um espaço-tempo para começarmos a ser solidários? Vamos começar com o Cristo no lar? Pensar em Jesus? Jesus no lar, uma obra também psicografada por Francisco Cândido Xavier, é uma das obras que faz um relato das experiências vividas por Jesus e pelos seus seguidores, ainda não chamados de apóstolos nem discípulos, nos primeiros momentos em que Jesus organiza, seleciona, busca aqueles que na programação espiritual já estava posto para que pudessem auxiliá-lo nessa jornada, que não é daquele momento, né? Nós sabemos que tem uma longa jornada reencarnatória desses irmãos, até chegarem à condição de Pedro, né? De Lucas, né? De Mateus, de Filipe, de João, né? De Maria Madalena, de todos os que seguiram Jesus, da sua própria mãe. E nessa obra são conversas na casa de Pedro. Nós entendemos, e a obra nos relata, que muitos encontros eram feitos, e não são aqueles encontros que são da oficialidade da cristandade, que saiu lá registrado nos evangelhos tradicionais. São outros encontros. São os encontros da intimidade na casa de Pedro, em que Jesus, depois de muitas caminhadas, de muitas ações, se voltava para o lar. Se voltava para o aconchego. Se voltava para o reencontro mais íntimo com aqueles que estavam auxiliando. É como nós fazemos todos os dias. Nós saímos para o mundo, para a vivência com o mundo, e cometemos um erro bem fundamental, como disse certa vez, no encontro lá na Federação Espírita. Nós pedimos a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, que preparem o mundo para que eu possa sair. E o processo é bem inverso, né? Nós precisamos pedir a Deus para nos preparar para viver o mundo que está aí. E não o inverso. Senhor Jesus, cuide do mundo para que eu possa caminhar. É o inverso, né? Senhor Jesus, me auxilie para caminhar neste mundo que aí está. Porque se assim não fosse, não teríamos os aprendizados necessários para a nossa evolução. E como é que Jesus começa a falar sobre solidariedade? E quero fazer uma pontuação a algumas palavras que surgem no diálogo com Jesus. Na lição 16, intitulada Auxílio Mútuo, Jesus conta uma historinha e começa assim. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Quais são as necessidades? Quais são as condições para a salvação? Jesus continua escutando André falando. Comentou Mateus, que estava próximo, os aspectos menos agradáveis do trabalho, das dificuldades postas nesse mundo que está aí fora. E Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Vou repetir. É sempre muito difícil, diz Filipe para Jesus,
ao ouvir Isaías, lido por André, de que é sempre muito difícil atender à própria situação, ou seja, aos nossos próprios problemas, às nossas próprias necessidades, quando nos consagramos ao socorro dos outros. Ô mestre, ô rabi, será que eu tenho que abdicar de mim? Porque quando eu começo a cuidar do outro, eu termino esquecendo de mim. Era, em outras palavras, eu trocando em miúdos, aquilo que Filipe estava questionando Jesus, porque o trabalho era grande, Jesus estava já chamando a essa grande responsabilidade. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor, ou seja, do tema, se enfraqueceram, comentou muito simplesmente: o Cristo fala. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam 2 velhos amigos. Olha os reencontros. 2 velhos amigos, ambos enfermos. Primeira coisa que eu falei é que todos nós, ao chegarmos nesses lugares, identificados como casas espíritas ou qualquer outro espaço de espiritualização que tem um auxílio espiritual, nós chegamos enfermos, nós chegamos adoentados, perturbados. Ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criancinha semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. E Jesus segue. Um deles fixou um olhar, fixou um singular achado e clamou, irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos esse pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestades pela frente. Prossigamos. Ganhar a aldeia, e precisamos, ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos, disse o mais endurecido. E avançou, por diante de largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se, desceu da sua condição, mesmo adoecido, numa jornada difícil, com muitas intempéries, não achou que aquele momento era perder tempo, porque tinha um ainda mais baixo na condição de necessitado do que ele. Inclinou-se. Isso nos lembra muito Jesus, né? Sempre baixando para estender a mão àqueles mais necessitados, né? Sempre olhando lá na condição humana, dizendo: meus filhos, o que quereis que eu vos faça? Minha irmã, com todo aquele fluxo sanguíneo de meses, o que quereis que eu vos faça? Você não me tocou? Meu irmão, levante dessa cama, dê-me aqui. Inclinou-se, e aconchegou. Inclinou-se para o menino estendido no chão, frio. Demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente no seu próprio peito. E, aconchegando-o, mais ainda, marchou adiante, embora menos rápido. Para uma sociedade que nos acelerou, para uma sociedade extremamente moderna, ou pós-moderna, como queiram alguns teóricos, que nos acelerou a tal ponto de nós perdermos e redimensionarmos a noção do Deus Cronos, para uma sociedade que nos oferece a possibilidade de sermos alguém numa projeção extremamente veloz, em que os conhecimentos hoje
em algumas áreas só duram 11 meses e se renovam a cada 11 meses. Pedir para ir mais lento é uma agressão para os nossos ouvidos. Pedir para parar um pouquinho, para auxiliar a alguém que está muito mais baixo numa escala, digamos assim, de dor e sofrimento do que eu, talvez seja um pedido em que o irmão, primeiro o irmão disse, não tenho tempo a perder. Numa sociedade que nos acelera e diz que tempo é dinheiro, que o tempo devora tudo, está usando de forma muito profunda a história mitológica de Cronos ao devorar seus filhos, por saber que um deles subiria ao poder e o destronaria. O Deus do tempo resolve todas as coisas, devora tudo, o tempo devora tudo. Aconchegou mais um pouquinho e mesmo assim marchou, demorou-se ali alguns minutos, e marchou adiante, embora menos rápido. Tinha um propósito para ir menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, e vós, que me procuram, olhai de mim, que sou brando e pacífico, olhai o meu jugo e o meu fardo. Não é isso que Jesus nos chama a olhar? O meu fardo é leve, o meu jugo é brando, o meu fardo é leve. Do que Jesus estava falando mesmo? De que fardo Jesus falava? De que jugo, de que fardo Jesus falava? Se nós aprendemos que o jugo é aquela pecinha lá que coloca dois animais, né, para andarem lado a lado, para um não descambar para uma direção que o outro não queira, que era um instrumento de controle das passadas. Em algum momento da época era uma ferramenta de escravidão. Jesus vai dar outra conotação ao jugo. Esse jugo é um exercício de humanização das nossas passadas. Esse jugo não é mais uma ferramenta que escraviza, mas uma ferramenta que nos ensina a olhar quem está ao nosso lado e de como nós precisamos caminhar juntos. E olhar essas necessidades quando elas precisarem ser olhadas. O valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que precedera na jornada, que o precedera na jornada. Somente no dia imediato, depois de numerosa procura, foi um infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Num desvão do caminho alagado. Aquele que disse, não tenho tempo, não posso ajudar, estou adoecido, preciso seguir meu caminho, que este pequeno fique aí. Não é da minha alçada. Não é importante para mim. Ele não é importante para mim. Mesmo sendo uma criança, mesmo estando quase congelando, quase sem vida, não é importante, eu vou seguir o meu caminho. E foi encontrado, nesse mesmo caminho, num desvão, num despenhadeiro, num buraco congelado, sem vida. E Jesus segue ensinando Felipe, André e Mateus nessa reunião. Obviamente, todos os outros também estavam escutando na casa de Pedro. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu este irmão à onda de frio que se fizera violenta e tombou, encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que aquele companheiro,
recebendo em troca o suave calor da criança que estava sustentando junto ao seu próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indeme de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio. Descobrira a sublimidade do auxílio. A nossa irmã Alta de Souza abre a reunião dizendo: ergue-te, observa. Não só é você, não sou eu, não só somos nós que estamos precisando de auxílio. Não só somos nós que estamos sofrendo por provações, por perseguições, por perturbações de ordem material ou moral ou espiritual. Tem alguém ao seu lado, dentro da condição, né, de orientado pelo jugo, seguindo lado a lado com você, que você não está observando. E quando nós falamos assim, parece que nós estamos falando das pessoas de lá de fora, das nossas casas e do nosso lar. Parece que a solidariedade de que se fala aqui está no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, no vizinho da frente, no que mora na beira do riacho, no desabrigado da chuva, no descamisado da rua, no famélico da marquise. É como se entre nós, nos nossos lares, nós não precisássemos nos utilizar de solidariedade do olhar, da solidariedade do bom dia. Como vai você? Dormiu bem? O que eu posso fazer para lhe ajudar para esse dia ser melhor? Da solidariedade do abraço. Se eu perguntasse hoje aqui a todos nós, quantos de nós saímos das nossas casas hoje deixando um abraço solidário nos nossos entes queridos? Quantos de nós saímos com beijos e abraços dos nossos lares hoje? Quantos de nós deixamos lá, já volto, me espere. Te amo, pai, te amo, mãe, te amo, filhinha, te amo, filho. Quantos de nós viemos aqui à busca da orientação e do auxílio espiritual dos irmãos que aqui se encontram, aqui, que a nossa visão ainda não moralizada, espiritualizada o suficiente para enxergar, e os que já sabem e que já têm essa condição, trabalhem nessa dimensão solidária. Deixamos em casa os nossos irmãos para receber o que viemos buscar aqui. Como nós deixamos os nossos entes queridos de forma solidária nos nossos lares para virmos às casas espíritas buscar auxílio. Descobriu a sublimidade do auxílio mútuo. Estar juntos. Ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício. Nenhum avanço, nenhuma evolução da nossa história existencial foi feita sem sacrifícios. Sejam eles de quaisquer ordens. E ainda tem aqueles sacrifícios baseados em ordens pouco morais, pouco éticas, pouco espirituais. Estou falando dos sacrifícios que estão pautados naquilo que a doutrina espírita nos ensina. Não só no conhecimento humano, mas como nós já olhamos tudo aquilo que nós, humanamente, intelectualmente, socialmente, historicamente, antropologicamente, já acumulamos. E o Consolador Prometido vem nos mostrar o quê? Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguiria triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Estou com pressa, tempo é dinheiro, não dá tempo, deixa aí que alguém salva, que alguém pega. Vai passar outro depois de mim. Lembram da parábola do samaritano? Eu tenho um fariseu, um doutor da lei,
um próximo de Deus, pelo menos assim se achava, que institucionalizou a fé, personificou o poder divino nele, tirou de quem tem, para dizer que era ele, passa ao ver um caído, indo para a fé, Jerusalém. Não é? Aliás, saindo, né? E um voltando. Aí vem o samarita, proscrito pelos judeus, colocados como impuros, como aqueles que não seguem a lei, que estão distanciados do divino, pega, acolhe, desce até ele, traz no colo, põe na sua mula, no seu cavalo, no seu transporte, leva para a hospedaria, diz lá, cuide dele do que ele precisar. Quando eu voltar, restituirei tudo aquilo que ele gastará mais. Não perguntou o nome, quem era, de onde era, que religião tinha. Foi solidário. Quem estava mais próximo de Deus, pergunta a Jesus, quem é nosso irmão em jornada? Quem é mais digno de? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E essa jornada termina assim. Jesus continua dizendo, a história singela deixará os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terma admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que nesta reunião também o acompanhavam, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Eita, sensibilidade machista e patriarcal que não cede a um exemplo tão óbvio, né? As mulheres, mais uma vez, se emocionam e os homens se entreolham dizendo assim, eita, era assim que era para fazer, era? As mulheres já sentiram, né? Está aqui o relato de Jesus. E Jesus termina assim, foi então que o mestre, depois de um curto silêncio, concluiu expressivamente. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Nenhum título está aqui, nas palavras de Jesus. Nenhuma tese, nenhuma dissertação, nenhuma tese, nenhum ensaio. Até porque a maioria das nossas dores, das nossas problemáticas, das nossas dificuldades ao chegarem até aqui, não tinha nada a ver com bens materiais. Tinha a ver com emoção. Tinha a ver com sentimento. Quiçá algumas delas geradas até por essas dimensões do material. Mas normalmente, ao chegarmos até aqui, foi a falta daquele abraço que eu perguntei se a gente deixou em casa quando saiu. Foi a falta daquele beijo que a gente não recebeu em casa quando saiu, ou não deixou. Foi a falta daquele olhar que a gente olha para trás, está lá, nos amando de longe, com o coração na mão, preocupado quando vai dobrar a esquina, porque não vai alcançar mais, com o olhar. Mãe que é mãe sabe bem isso, pai que é pai sabe bem isso. Eu já disse certa vez aqui, como professor, eu recebi muitas crianças das mães dos pais, e eles ficavam chorando assim na esquina do muro da escola. Eu dizia, pai, deixa de bobagem, vai embora, aqui está protegido, seu filho está com a gente protegido. Eu recebi muita criança e via pai chorando, mãe que ficava no pátio da escola. Disse, meu Deus, que medo que tem esses pais. Quando Maria Valentina nasceu, eu não fui levar na escola, porque eu fiquei chorando em casa. Quem foi levar foi a minha esposa. Porque eu não admitia deixar minha filha na mão de um estranho, um colega professor igual a mim. Quando era com os dos outros, para mim não tinha problema, né? Quando foi com a minha, eu fiquei em casa chorando, eu não estou mentindo. Eu não consegui levar minha filha na escola porque eu não ia deixá-la lá. Eu fui visitar a escola, conhecer a estrutura, conhecer os professores. É desse afeto, é dessa solidariedade do olhar. Onde começa a solidariedade? Começa na rua, com o irmão da marquise, com o irmão da sopa, com o irmão do agasalho, nos outros lares. Onde começa esse sentimento de solidariedade? Solidarizar-se com? Auxiliar, estar mutuamente junto,
nesses processos. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Vou repetir. Jesus dizendo, aqueles que amparamos, e o sujeito não está oculto, é bem explícito. Todos nós, aqueles que amparamos, são os nossos sustentáculos. Porque o problema que nós temos, mesmo sendo espíritas, é achar que tudo que nós estamos fazendo é para agora apenas. É acharmos que o que nós somos agora não é um construto de quem nos auxiliou e que nós auxiliamos lá em outras existências. E essa condição existencial do auxílio mútuo, da solidariedade, da caridade, da benemerência, com qualquer adjetivação que nós queiramos dar a essa caridade, a esse ato de se colocar diante do outro como aquele que está disponível para o auxílio, dar-se e doar-se. Doar todo mundo doa, mas dar-se. Doar é a coisa mais simples do mundo. Todos nós aqui temos alguma coisa para doar, mas dar-se integralmente a esse processo. É acharmos que o que nós estamos fazendo agora não tem um desdobramento. E aí vem a dimensão do amor, né? Da caridade, que a gente vai ver mais lá na frente. O coração que socorremos converter-se-á. Eu adoro essas conjugações clássicas, né? Emmanuel, Jesus. Povo mais polido, né? Estudou mais português do que a gente, né? Converter-se-á agora ou mais tarde em recursos a nosso favor. Ninguém duvide de Jesus. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Um homem, uma mulher, humanos, sozinhos, é apenas um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor de auxílio comum. Vamos lá, sociedade moderna. Na década de 60, 70, na transição dos grandes pensadores da Europa que criaram duas grandes guerras e mataram muita gente com conhecimento, um dos grandes coletivos foi a Escola de Frankfurt. Um dos grandes pensadores da Europa, alemães, se reuniram e se perguntaram como isso foi possível, com tanto conhecimento, como nós produzimos uma guerra que matou tanta gente inocente. Há toda uma mudança de pensamento sobre o que é o conhecimento. E no final da década de 60, início de 70, muitos teóricos começaram a dizer que as religiões iriam sucumbir. E que no futuro do século XXI, as religiões não seriam mais necessárias. E alguns anos depois, as pesquisas mostram que todas as religiões, todas as suas casas, templos, sinagogas, mesquitas, terreiros estão assim de gente. Muita adesão. Porém, as pesquisas mostram que tem pouca conversão. Doar ou dar-se para a causa? Muita adesão, pouca conversão. Os templos estão cheios. O discurso da modernidade, da pós-modernidade, que diz que a tecnologia, as tecnologias e o conhecimento moderno nos traria as felicidades, que nós não precisaríamos da nossa espiritualidade, das nossas religiões, do nosso encontro com o divino no religare, da religião religare, me reconectar. Esse é o momento de maior busca das possibilidades de religare, de religião, de reconectar-se com o divino. Porém, muita adesão, pouca conversão. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina, disse Jesus, e finaliza a reunião. Nós poderíamos parar por aqui, né? Jesus falando.
Jesus falando. Ou alguém tem dúvida da psicografia dessas obras? Eu não tenho. Eu não tenho. E a gente vai aprendendo a lidar com elas, porque elas nos chamam a muitas reflexões. Essa solidariedade, ela é pensada sobre a lógica humana. Vamos pensar aqui, solidariedade numa definição bem clássica. O professor gosta de definir, né, as palavras, né, vai lá no dicionário, coisa de professor mesmo, né? Solidariedade é um ato de bondade com o próximo ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses, propósitos, necessidades entre membros de um grupo. Caracteriza-se por dimensões claras: cooperação, cooperar um com o outro a todo momento, entre duas ou mais pessoas ou um coletivo, interdependência. Eu adoro essa palavra, interdependência entre seres. Parece que estão descobrindo uma coisa nova. Existe um sociólogo fantástico chamado Norbert Elias, alemão, que foi esquecido durante quase 50 anos. Estão resgatando a teoria da sociologia figuracional, que Norbert Elias vai falar da interdependência. Porque a sociologia clássica de Emily Durkheim lá, né, fala dessas sociologias. A sociologia cultural, a sociologia primitiva, a sociologia do trabalho, né? A solidariedade primitiva, a solidariedade cultural. E os teóricos da sociologia criaram essas dimensões para a solidariedade. Mas existe uma solidariedade que é intrínseca em nós, porque é de seres que interdependem-se uns dos outros. E solidariedade não é uma coisa eminentemente humana. A gente vai para a natureza e olha os animais. Quando uma leoa está atacando o filhote de um búfalo, que todos os búfalos instintivamente se reúnem e fazem uma barreira e tiram da boca dos leões e das leoas o filhote. Quando os suricates dão um sinal um para o outro lá na toca e fica sempre um de vigília. Está todo mundo comendo. Aí um fica sempre lá, de vigília, olhando. Quando vem um perigo, um gavião, uma águia, um condor, qualquer outro animal predador, um dá um sinal. Solidariedade. Sempre fica um que vai comer depois. Percebam que essa dimensão de solidariedade não é uma coisa criada por nós humanos, está na natureza existencial. O cosmos, os corpos celestes, lá de fora do espaço-tempo, eles são solidários. Quando uma estrela morre, ela cria condições para que outros corpos celestes se constituam com a energia que ela criou quando implodiu, quando explodiu. Essa solidariedade é uma lei divina. Porém, nós, a partir de algumas dimensões mais humanas, da nossa evolução, do conhecimento, passamos a tratar a solidariedade de uma outra forma. Fomos ampliando o que é ser solidário. Fomos ampliando o que é construir atos de solidariedade. E fomos buscando outras dimensões de solidariedade, que não só aquela instintiva. É quase que impossível nós ouvirmos um grito de socorro e não olharmos solidariamente para onde ou de onde vem onde está sendo emitido esse pedido de socorro. Instintivamente nós temos isso em nós. Quando o Espiritismo vem tratar da dimensão da caridade, e colocando que o lema do Espiritismo é este, porque criaram muitas verdades que não salvaram a humanidade, ou que não buscaram essa dimensão mais ampla. Criaram muitos conhecimentos, muita ciência que não salvou. Escreveram muita coisa nas mãos humanas que não deu conta desse humano se olhar mais. Aí vem o Espiritismo, que não foi pautado aqui, nos traz tudo isso aqui, e tem gente, e tem irmãos e irmãs da doutrina que se gabam por já terem lido toda a codificação em 6 idiomas, achando que já sabem tudo sobre o Espiritismo. Achando que já aprenderam tudo sobre o Espiritismo. Mas não tem, muitas vezes, um ato solidário nas coisas mais simples do cotidiano.
toque, 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 toque. Bate uma jovem na porta, pedindo auxílio, né, a um irmão sobre o que fazer com a fé dela, né? Porque ela tinha um pai que era um dos grandes palestrantes espíritas conhecidos, isso é fato contado por uma grande irmã, em que a própria filha do palestrante, a própria filha do médium, a própria filha do espírita renomado, ela vai perguntar para o próprio pai, porque ele cuidava de todos, auxiliava a todos, né? Tinha um ato de caridade, tinha tempo para todos. E ela bate na porta da própria casa. Eu vim aqui pedir auxílio, um ato de caridade, um ato de benevolência para seu fulano de tal. E ele se assusta, ele diz, filha, você? Disse, é, pai. Só assim talvez eu chegue até o Senhor. Como uma daquelas que batem a porta do centro que o Senhor deixa todos os dias para trabalhar, eu estou aqui em casa sozinha precisando do seu ato de caridade. Pai, é aqui que mora seu fulano de tal, eu vim me consultar. Olha, porque a dor que eu estou sentindo foi criada pelo médico que eu estou buscando, meu pai. Percebam que solidariedade é amplo e a gente pode tratar nessa dimensão da caridade. Então vamos pensar solidariedade a partir de Emmanuel. Solidariedade, lição 29, 92, do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna. Emmanuel começa dizendo assim, trazendo Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Lembra que eu falei instintivamente? Socorro! Não é? A dor alheia também nos move, nos comove. A dor alheia nos move. Mover-se para. Mover-se em direção a quem sofre, a quem sente dor. Mesmo que muita gente, e aí Jesus vem com a lição do dia, né? Encontrou uma criança semi-morta, quase congelada, ele disse, tem um tempo não. Pergunta, Jesus está falando para lá? Jesus está falando para o tempo dele? Nós somos a sociedade hoje mais ingrata que existe, mais individualista, mais egocêntrica hoje. Isso é um desafio para nós, que nos dizemos e anunciamos para o mundo que somos espíritas. É a sociedade da solidão, do solitário, da multidão. É a sociedade do solitário que tem 3.700 amigos no Face, no Instagram e no Zap. Mas na última semana, no último mês, no último ano, esses 3.700 amigos não me deram um abraço, não me chamaram para bater um papo, não sentaram comigo quando eu chorei, mas eu tenho 3.700 amigos. Vocês e eu temos 3.700 amigos seguidores, bisbilhoteiros, olhadores da vida alheia. Muitas vezes, ou na maioria delas. Porque basta você dizer um ai, que vá de encontro ou contrariamente à opinião daquele dos seus 3.700 amigos, que ele deleta você. E é a sociedade da intolerância, que não é mais uma violência simbólica, ela é cruel, ela é direta. É a sociedade dos heróis de pijama das redes sociais, que ficam dizendo que o mundo está errado, mas ele está em casa com uma pantufa no pé, com um prato de batata frita no colo e a coca, e lá, ó, controlando o botãozinho, dizendo que o mundo está errado. Essa sociedade está ficando cada vez menos solidária, se nós não olharmos com calma e com muita atenção para esses processos. É a sociedade dos órfãos de pais vivos.
temos muitos órfãos de pais vivos. Já disse Emmanuel em 1947. Realmente na Terra é mais fácil chorar com quem chora. E em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Olha a interdependência. Olha a interdependência da solidariedade. A interconexão emocional e espiritual. Somos todos filhos de um só pai. De uma só mãe. Irmãos de um só Cristo. Dos Cristos que existem no universo. Em respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, diz Chico em Pinga Fogo, ou nas entrevistas com Arnaldo Rocha, que ele chamava de Naldinho. Naldinho, em respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, lá Pinga Fogo. O Cristo que rege o nosso sistema é um Cristo ainda mais elevado que o nosso Senhor, em respeito ao nosso Senhor, pois Ele é o Cristo que nos guarda. Jesus é um dos muitos neste universo do Deus, do Criador, que os Espíritos já nos ensinam que aquilo que a gente chama de Deus, eles já conhecem por amor. Aquele a quem vocês chamam e denominam Deus, por não compreenderem essa força criadora, nós já chamamos de amor. Deus é amor. Não é assim que Jesus nos ensina, né? Deus é amor. Foi o Cristo que disse. Quem carrega fardos enormes, eita, o fardo e o jugo aí, mais uma vez, ó. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer, que nos teria acolhido ou colhido, inclinamo-nos, olha mais uma vez, a condição de se baixar diante do sofrimento do outro, comovidamente, para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se essa responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. A condição de estar nessa existência e passar por uma dor e por um sofrimento não é de um só, não. Todos nós estamos submetidos, sujeitos a essa condição. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Emmanuel tem muito isso, né? Às vezes ele é bastante contundente, né? Ele é muito direto e objetivo, sem poupar palavras, para que a gente possa compreender aonde nós estamos. Quais responsabilidades nós assumimos espiritualmente diante da senda do Cristo, dos trabalhadores da última hora. Os senhores não acreditam nessa transição? Nas mais de uma transição. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência, da caridade, da fraternidade, do auxílio. Não é? Não queremos destruir. Da própria solidariedade. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura. E o egoísmo literalmente transformaria a Terra num manicômio. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Se nós humanos já tivéssemos perdido a capacidade de auxiliar o outro, de trazer para a gente, no momento do frio, da angústia, da dor, de buscar lá, mesmo na posição já privilegiada, de descer um pouquinho até ele, este planeta já teria virado um manicômio de perturbações mil, das que nós já temos, né? Que precisamos lidar. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldades, todos nós. Ao passo que regozijar-nos com o regozijo dos outros
sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficientemente amor puro no coração. Lembra daquela discussão entre caridade e beneficência? Emmanuel resgata aqui. O que é caridade? O que é beneficência? O Espiritismo foi atacado historicamente que não fazia caridade, fazia beneficência. Não é? O Herculano Pires tem uma obra fantástica, que eu acho que eu trouxe aqui, O Homem Novo, que tem textos fantásticos na década de 60, 70, dos ataques que o Espiritismo sofria, porque os grandes pensadores, né, das grandes teorias diziam que o Espiritismo usava a pele de cordeiro para realizar a caridade, porque era mais benemérito, benemerecência, do que caridade propriamente dita. A Emmanuel vem dizer aqui, como é que nós estamos nos regozijando com o auxílio ao próximo? Como é que nós estamos realmente trabalhando esse sentimento de solidariedade, de caridade, diante dos nossos irmãos quando realizamos um trabalho? Que dimensão desse amor para com o trabalho está sendo feito, está sendo colocado? Que intensidade de sentimentos de bondade, de respeito eu tenho para com aquele que eu levo a sopa? Ou nós achamos que a medicação também já não está ali, ou que só é aquilo? Qual é a dimensão desse trabalho? Porque nós ainda estamos nas casas espíritas pedindo socorro àqueles que fazem parte delas para que venham trabalhar na sopa. Os nossos irmãos aqui da tribuna, os dirigentes, pedem um tempinho daquelas sobras. Ah, me sobra um tempo, eu vou para a campanha do quilo. Ah, me sobra um tempo, eu vou para a sopa. Ah, me sobra um tempo, eu vou auxiliar na limpeza da casa. Ah, me sobra. Das sobras do nosso tempo, que o Deus Cronos nos permitiu, não um Pai Criador que disse que nós precisamos estar em mútua comunhão nos trabalhos e nas ações. O que me sobra eu vou lá ajudar. Realmente precisa-se entender essa dimensão, desse sentimento que é trazido para esse trabalho. Porque o que você tinha para receber talvez fique pelo caminho, ficou lá. Não pode ser uma sobra, meus irmãos. Não pode ser uma sobra. Porque os nossos irmãos que recebem a sopa já se sentem assim. Os que recebem a roupa já se sentem assim. Como uma sobra da humanidade. Como uma sobra existencial. Se planejem, nos planejemos, para que aquele momento seja um momento de integração mesmo, com o amor que é devido a esses momentos, com o amor, com o respeito que é devido a essas situações. O nosso tempo está quase, né? Solidariedade. Palavra derivada de um termo antigo, romano, latino, aliás, que tinha um significado que era oblitatio in solidum. Oblitatio in solidum. Qual o significado disso? Esse termo estava diretamente atrelado ao direito romano. Está aqui meu amigo, meu irmão, né? Que sempre vem comigo, sempre me auxilia, Jorginho. Eu digo que espiritualmente ele é mais velho que eu. Quando eu olho para ele assim, Jorginho, você é mais velho que ele faz, hein? Espiritualmente, meu irmão, calma. Eu que já perdi os cabelos, estou quase cego, os dentes estão caindo, você está muito jovem ainda. No direito romano, oblitatum in solidum expressa primitivamente lá na origem a obrigação comunitária, obrigatium in solidum. Era uma obrigação da solidez, sólida, firme, para com a comunidade. Ou seja, responsabilidades comuns de um indivíduo que tinha uma relação com o coletivo, com o seu lugar, com a sua casa, com a sua cidade, com seus semelhantes, a qual pertencia e cuja manutenção, ou seja, a manutenção dessa solidariedade, lhe autobeneficiava. Voltava. Todas as leituras que nós trouxemos aqui falam desse retorno.
E começava onde? Diz aqui, oblitatium insólido, na família. Na família. Por isso que eu trouxe primeiro Jesus no lar. Na família. Quando eu falo e faço referência à sociedade, das dimensões mais modernas e mais pós-modernas, mais tecnológicas, o problema não está na tecnologia. O problema não está lá. Quando uma mãe e um pai faz de um tablet, de um celular uma chupeta, ela esqueceu de aprender emocionalmente, moralmente, espiritualmente, que quando aquela criança chora, ela está pedindo alguma coisa. Era o colo, foi medo de alguma coisa, foi apenas a ausência do colo da mãe, foi um sentimento de solidão que surgiu. Porque Emmanuel nos lembra em 1947 que nós viveríamos no futuro breve uma sociedade repleta de órfãos de pais vivos. Porque nós temos hoje uma sociedade de órfãos de pais vivos. E esse tablet se torna o maior amigo dessa criança. Essa internet que deveria vir para auxiliar, por falta de entendimento sobre a importância que ela tem para a nossa evolução, termina se transformando numa ferramenta que vira um problema. A Organização Mundial de Saúde já criou, né, uma CID para as perturbações do videogame. Distúrbios do videogame. Já temos uma sociedade que tem um problema sério, que é a síndrome do pescoço caído. Tem gente sendo atropelada, meus irmãos, por causa disso aqui. As fobias tecnológicas já existem. Second Life, a segunda vida. As pessoas adentram o mundo virtual e esquecem do mundo real. Porque, Edilson, você está falando dessas coisas numa palestra sobre solidariedade. Qual foi a solidariedade? Qual foi a proximidade? Qual foi a interconexão que faltou para que essas crianças se tornassem órfãos de pais vivos num mundo que busca tanto se reconectar com Deus? Que solidariedade faltou dentro desse eixo familiar? Se o obligatium insolidum diz que a primeira solidariedade, a mais profunda, começa na família. Aí o menino que é solidário lá fora, mas em casa ele vive um inferno astral. Porque, meus irmãos, nas minhas salas de aula, agora não mais com crianças, com adultos, lecionando no ensino superior, eu tenho jovens que estão se jogando de um sexto andar de um prédio, aqui no centro do Recife, porque tirou uma nota baixa numa disciplina. Isso aconteceu conosco, na instituição que eu leciono. Eu, só neste ano, tirei da janela 3 irmãos, que representando da turma, professor, vem aqui porque está acontecendo isso, só o senhor pode ajudar. Eu? O que está acontecendo? Fulano está na janela dizendo que quer se jogar. Sabe por que essa colega me chamou? Eu fiquei me perguntando, por que ela não chamou alguém para além de mim? O que foi que aconteceu? Talvez eu tenha dito para ela que eu acredito nisso, que eu sou espírita, que eu acredito na reencarnação, que a vida não é só isso, que nós somos muito mais, sem medo, sem nenhum receio de assumirmos que nós somos isso. E também estamos passíveis disso. Aí eu chego, está o nosso irmãozinho na janela, eu sento do lado, e meu filho, não fui pelo nome, fui meu filho, o que está acontecendo com você? Por que você está tão triste? Ele vira para mim e diz, professor, posso dizer R$1 para o senhor? Posso largar R$1 para o senhor? 31 anos, viu? Eu estava a fim de me jogar aqui. Me jogar daqui agora. Mas o senhor acabou de aparecer. O senhor acabou de aparecer. E ainda veio me chamando de meu filho.
Meus irmãos, os senhores têm noção do que foi isso para mim, naquele momento, na instituição que eu menos queria ficar. Estava dizendo para Jorginho que eu me planejei profissionalmente para não ficar nessa instituição, por inúmeros fatores, para migrar para uma outra. Todas as outras, que eram o meu sustentáculo financeiro, eu fui demitido no início de 2018, só fiquei nela. Só fiquei nela, meus irmãos. E aí minha esposa dizia, calma, não esqueça, Valquíria Ferreira da Silva é assim, mais espírita do que eu. Calma, o espírito daqui é você, não esqueça. Calma, meu amor, tudo tem um propósito. Você não é espírita, não é? Não é, meu amor? Preste atenção nas suas responsabilidades. Calma. E em 6 meses, isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Cláudio acabou de me mandar, desculpem o nome. É porque eu tenho tanto isso como os meus. Né? Não posso estar dizendo os nomes, mas são os meus. Meu amado aluno me manda mensagem o tempo todo agradecendo por aquele momento. Desistiu daquela ideia. Obviamente, depois de umas 2, 3 conversas mais... 31 anos, meus irmãos. E a frase que me toca é, e o Senhor chegou me chamando de meu filho. Se esse não é um órfão de pai vivo, em pleno século XXI, aos 31 anos, eu não sei o que é. Finalizando, meus irmãos, quero agradecer a esse momento, agradecer a esta casa que tanto nos acolhe e nos recebe com tanto carinho, a espiritualidade que está sempre aqui, está sempre conosco, é o dia todo e todo dia, não é do tempo que me sobra para ela, mas ela não tem tempo que me sobra, ela está comigo, está conosco o tempo todo e todo o tempo. Nós somos espíritos em evolução, que nós agradecemos a oportunidade, agradecendo a esse Cristo Jesus, que está sempre muito próximo, nos dizendo, por que vocês ficam tão distantes de mim? Meus cordeirinhos, são 99 no caminho, mas tem uma desgarrada, eu vou lá buscar, porque o pastor só ficará feliz quando as 100 chegarem juntas, caminhando de forma solidária. É a esse Cristo Jesus que nós devemos agradecer o Consolador prometido, é a esse Cristo Jesus que nós devemos agradecer que nós somos, é a esse Cristo Jesus que nós devemos agradecer às nossas famílias, aonde nós estamos, a quem nós pertencemos, o que é pertença, a esse Cristo Jesus que nós devemos agradecer o tempo todo e a todo tempo, por sermos quem somos e o que seremos. Porque diferente do Cristo, nós nos vemos agora, o Cristo já nos vê o que nós seremos daqui a milênios. Muita paz a todos, meus irmãos. Queremos agradecer a Edilson pelas palavras, pelos ensinamentos. Leve um abraço fraterno aos que fazem o Gamaliel, aqui, né, de todos aqui do SELEC. Vou passar agora para a Val. Meus irmãos, continuemos neste clima de paz, amor e harmonia, agradecendo os ensinamentos aqui passados, para nós levarmos para os nossos lares e fazermos as reflexões necessárias para usarmos no nosso dia a dia, os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos e a todos, em nome de Deus, de Jesus, e que Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré, continue nos envolvendo e que nós possamos abrir este leque, abrir este sentimento para recebermos esta luz divina que tanto nos pede, que tanto procura nos ajudar, mas que nós só receberemos se
abrirmos também esse sentimento. Como o nosso irmão passou a palavra, o ensinamento, tão divinamente. E que Deus, Jesus, nosso Pai maior, possa nos iluminar hoje, agora e sempre, e a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E esse nosso irmão, que acabou de desencarnar, com certeza já recebeu a ajuda, mas que nós mandaremos também aqui as nossas vibrações de amor, de paz e harmonia para ele e para todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Passa a palavra à irmã, que dirige o trabalho, para que dê o mesmo por encerrado em tua santa e divina luz. Agradecemos a todos, pedimos autorização para encerrar os trabalhos de hoje. Sigamos encarnados e desencarnados em paz para essa semana que se inicia.